Shalom! Hoje estaremos estudando a Parashá de Noah, de Noé, que significa descanso. E o assunto que quero destacar é a Kashrut, que é a alimentação apropriada. A Kashrut, pela Torá, é tanto para o judeu quanto também para o guerreiro. Kashrut é aquilo que está de acordo com o que está na Torá, a alimentação baseada nas leis do Eterno. Vamos ver em Bereshit, Gênesis, capítulo 7, verso 2 e 3. Diz o seguinte: de todo quadrúpede puro, tomarás para ti 7 de cada macho e fêmea, e de todo quadrúpede que não for puro, 2 machos e fêmea. Também da ave dos céus, 7 de cada, macho e fêmea, para deixar viver sementes sobre a face da terra. Então aqui, na passagem do dilúvio da arca de Noé, é relatado sobre os animais limpos, puros, e os animais impuros. Diferente do que é apresentado em alguns filmes ou nos livros de histórias infantis, seculares, onde foi um casal de cada espécie que entrou na arca, isso não condiz com a verdade bíblica. Na verdade, entrou 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Por exemplo, 7 bois e 7 vacas, e um leão e uma leoa, e não como passa nas historinhas, porque já desde a época de Noé já havia separação entre animais puros e impuros, antes mesmo do dilúvio. Na verdade, essa divisão, essa classificação, já foi dada desde a criação. Por exemplo, vemos que Abel criava animais puros, rebanhos, e que sacrificava a Deus animais puros. Então a ideia de animais puros e impuros não veio só na época de Moshe, já existe desde a criação do homem. Antes do dilúvio já havia classificação entre animais puros e impuros. Quem quiser saber mais sobre os animais puros e impuros, pode verificar, pode ler em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio no capítulo 14. Então esses dois livros têm os animais limpos e imundos, e a classificação dos animais que podem se comer e dos que não se podem comer. Além dessa classificação de animais limpos e impuros, ainda tem outra coisa que envolve a kashrut, referente principalmente à carne, aos animais. De você não comer sangue, mesmo no animal que você quer puro, você não pode comer um animal com o seu sangue. Como está nessa paraxá também. Gênesis, capítulo 9, verso 4. Gênesis capítulo 9, verso 4. Porém, a sua carne com sua alma, seu sangue, não comereis. Então a carne, como o sangue, não podem ser ingeridas. E lembrando que isso foi dado a Noé e a seus descendentes. Então, Noé e seus descendentes não poderiam comer carne com sangue. Isso inclui tanto judeus quanto gentios, quanto o chamado Benei Noah, ou os Gerim, aqueles que estão se convertendo a Deus. Então, os que estão se convertendo a Deus de Israel, não podem comer carnes com o seu sangue. E o que é uma carne com o seu sangue? Primeiro, é uma carne que foi abatida de forma errada. Se não foi feita a sheritá, a degola, como está na Torá, fala degolareis e comereis carne, essa carne já é inapropriada, mesmo que seja boi, mesmo que seja ovelha, mesmo que seja um animal puro, porque ela não foi abatida de forma correta. Além de ser abatida de forma correta, que já vai eliminar muito do seu sangue, também tem a parte da salgação, se salga a carne para tirar mais o seu sangue, para você poder comer uma carne pura e sem sangue. Então
tanto tem a classificação de animais limpos e impuros, quanto também você não pode comer o sangue. Isso é repetido em vários lugares na Torá, mas um lugar que me chama muita atenção é Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, verso 11. Na verdade, vamos ler do verso 12, até o verso 14. Porquanto eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, e o peregrino ou guerreiro que habitar entre vós não comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de Israel e do peregrino que morar entre eles, que caçar algum animal ou ave que é permitido comer, derramará o seu sangue e cobrirá com o pó, porque a alma de toda criatura está ligada a seu sangue. E eu disse aos filhos de Israel: o sangue de nenhuma criatura não comereis, porque a alma de toda criatura está ligada a seu sangue. Todo aquele que comer sangue será banido. Verso 15. E toda pessoa natural ou peregrina que comer sangue, que comer animais que morrem por si ou dilacerados por outros animais, lavará suas vestes, banhará em água e será impuro até a tarde, se purificará. Então aqui nós vemos que é proibido pro judeu, pro israelita, e para o gentio que se aproxima do nosso povo de ingerir sangue. É algo totalmente proibido. Então, carne somente você pode comprar uma que foi abatida por um shochet, por alguém que faz. Um shochet seria uma espécie de açougueiro, mas um açougueiro judeu, que fez o abate. Então isso vai ter geralmente um certificado rabínico na carne, com certificado de kasher ou kosher, depende do rito. Então kasher, que seria o sefarade, e kosher, o ashkenazi. Então somente se tiver esse selo, você pode ingerir. Mas, se não houver o selo, mas foi alguém da tua comunidade judaica que fez o abate, também você pode ingerir a carne. Lembrando que na maioria dos mercados seculares aqui no Brasil, a carne não é kosher, não é apropriada. Se você não tem nenhum judeu na sua cidade que faça o abate de animais, é preferível não comer carne, até então que alguém se especialize em fazer o abate. Então você pode comer peixe, peixes de escama, pode comer derivados, ovos, mas não deve ingerir carne no mercado circular, porque essa carne não é apropriada para o judeu comer. E vemos tanto o judeu quanto o gentio que se aproxima de Deus. Isso é repetido em Atos dos Apóstolos também. Atos capítulo 15, verso 20, diz o seguinte: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, em Atos capítulo 15, verso 20, proíbe os gentios que estão se convertendo, não é que estão convertidos, mas sim que estão se convertendo a Deus, da idolatria, das relações sexuais lícitas, da carne sufocada e do sangue. Então nós vemos a importância de não comer carne com sangue, que é um mandamento essencial para aqueles que estão adentrando na comunidade. No verso 28 fala, capítulo 15: pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais lícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Então, essas coisas são consideradas essenciais. A gente viu lá na Torá, em Levítico 17, que aquele que ingere sangue propositadamente, de propósito, essa pessoa será eliminada por Deus. Então é algo
gravíssimo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a carne inapropriada, com a carne que não foi abatida de forma correta. Também, além da parte da carne, tem outros alimentos que nós devemos nos prestar atenção se são kosher ou não. Nós vemos que tem na internet, quem quiser pesquisar, BDK. Então o BDK vai falar de vários alimentos que estão nos mercados circulares, que geralmente não envolvem carne, envolvem outros alimentos, cereais, entre outras coisas, que são certificados ou que passaram por uma vistoria judaica. Então, tem muitos alimentos nos mercados circulares que podem ser ingeridos pelo judeu. E lembrando que alguns alimentos, como frutas, vegetais, se não houver a certificação, a Torá não fala que é totalmente grave você comer frutas ou vegetais que não foram certificados. Agora, carne, a Torá é bem clara. Não pode comer carne que foi abatida de forma errada ou com o seu sangue. Já que nós estamos falando de kashrut, quero entrar um pouco em algumas questões do Novo Testamento, que alguns acabam se confundindo ou criando teologias erradas. Primeiro é Mateus 15. Mateus 15 vai falar sobre um episódio onde Yeshua e seus discípulos estavam comendo sem ter lavado as mãos de acordo com a tradição dos anciões. Então ocorre esse episódio onde Yeshua fala que não é o que entra que contamina o homem, sim o que sai do homem. Só que lembrando que esse episódio está se referindo ao comer sem lavar as mãos e de acordo com a tradição dos anciões. Nós temos que lembrar que na época de Yeshua havia mais de uma tradição. A escola de Shammai dizia que tinha que lavar 7 vezes a mão. A de Hillel 3. Então nós não sabemos se realmente Yeshua, ou melhor dizendo, seus discípulos não lavaram as mãos. Mas o que consta no texto é que eles comeram sem lavar as mãos de acordo com a tradição dos anciões. E no final do capítulo 15, na metade do capítulo 15, versos 19 e 20, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. O texto nada está se referindo a carnes impróprias ou animais, e sim ao comer sem lavar as mãos. E além disso, esse comer sem lavar as mãos ele tem a tradição, que eram duas principais naquela época. Então não quer dizer que Yeshua e seus discípulos comeram sem lavar as mãos, mas eles não lavaram as mãos de acordo com uma tradição, agora a qual o texto não especifica. E mais uma prova de que Yeshua, o Mashiach, não ensinou contra o kashrut, está em Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão. Pedro enxerga um lençol com animais impuros descendo do céu, numa visão. E na visão, o anjo fala, mata e come. Mas Pedro falou, nunca me entrou algo na boca impuro. E a visão continua, o anjo continua insistindo 2, 3 vezes, até que o lençol, então, com os animais impuros, sobe aos céus e termina a visão. Pedro não entendeu a visão. Mas o que isso nos mostra? Que até aquele momento, os discípulos não comiam carnes impuras. Isso quer dizer que eles nunca ouviram Yeshua dizer para você comer coisas impuras. E além disso, essa visão de Atos não se refere a comer animais impuros, porque é uma visão. Ela se refere aos gentios, representados pela pessoa de Cornélio, que iam adentrar em massa, a partir de Cornélio, na comunidade que cria em Yeshua. Então, não está permitido comer animais impuros aqui em Atos 10, e sim se referindo aos gentios, que Deus mostrou para Pedro que não considerar todas as pessoas impuras, ou mesmo que os gentios são impuros.
que Deus estava trazendo para a comunidade os gentios. Outra passagem também que causa alguns problemas é 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do verso 2 ao verso 5. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, os que têm cauterizado a própria consciência. Verso 3, que proíbem o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O texto aqui não está falando de comer animais impuros de modo nenhum. O texto aqui está falando sobre alguns que proibiam o casamento e proibiam a abstinência de alimentos que Deus criou para alimentação. Nós vemos lá na Arca de Noé, que Deus fala que tem animais limpos e impuros. Deus já criou animais que são próprios para alimentação e animais que são impróprios para alimentação, que têm outro propósito, mas não a de alimentação. Então Deus não criou os animais impuros, o porco, o gato, o cachorro, o rato, para você comer. Ele criou os animais puros para ser por alimento. E ali na continuação, nós temos a resposta, verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que é a palavra de Deus? O que é Devar Hashem? É a Torá. Então, pela palavra de Deus, então você vai lá na Torá, que vai estar lá em Devarim 14, Levítico 11, vai falar o que é puro e o que é puro e o que é impuro. Pela palavra de Deus. Então você vai saber o que é puro. Esse eu posso comer. E não posso comer ele com sangue. Além disso, tem essa parte, pela palavra de Deus. Então eu não posso comer animais impuros e nem sangue. E pela oração é santificado. Até mesmo na tradição judaica, na tradição oral, consta que quando você vai se alimentar de algo, sempre tem que fazer a brahá, a bênção, uma oração, para agradecer por aquele alimento, para que seja considerado teu aquele alimento, para você pedir permissão ao Eterno. E o que está de acordo com o texto, porque pela palavra de Deus, pela Torá e pela oração, é santificado. Então você não vai encontrar base no Novo Testamento para comer animais impuros, ao menos que você torça o texto, que você mude o texto, tire do contexto. Aí sim você, fazendo algumas gambiarras, você vai conseguir arranjar algum argumento para comer animais impuros. Mas se você lê no contexto, pela palavra de Deus, pela Torá, não pode. É isso, que a gente possa ter uma alimentação apropriada de acordo com Deus, seguir a cachuruta. A cachuruta é muito mais amplo do que isso, mas nós temos outras oportunidades de conversar sobre o assunto. É isso, Shalom e Lehitraot, até logo.